Está escrito na Bíblia Sagrada, Salmo de número 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguardará. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje o Espírito Santo quer falar acerca do pecado praticado pelo homem. Do pecado e não somente do pecado, da iniquidade. Na tradução bíblica que eu acabei de ler, diz claramente o versículo de número 3, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? E em outras traduções está escrito, se tu, Senhor, observares o pecado, quem subsistirá? Iniquidade e pecado têm diferença, irmãos. Pecado é aquilo que nós praticamos muitas vezes impensadamente. Muitas vezes vamos fazer alguma coisa, nos iramos, dizemos alguma coisa que desagrada a Deus, fazemos algum comentário que desagrada a Deus, temos algum pensamento que nos distancia de Deus, olhamos para algo, cobiçamos algo que faz com que nós estejamos cada vez mais distantes de Deus, e isso é um pecado. Porém, o pecado, quando você se arrepende, você confessa o pecado, abandona o pecado, e aí você comete outros pecados diferentes, porque ninguém é perfeito, a pessoa comete pecados. Todas as pessoas cometem pecados, apenas um não cometeu pecado e ele foi crucificado, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Iniquidade é diferente. Iniquidade é o pecado praticado continuamente. É aquele pecado de estimação. É aquele pecado que nós praticamos sabendo que ele é um pecado. Por exemplo, a pessoa ela usa droga e sabe que está destruindo o templo do Espírito Santo, o santuário do Altíssimo, a morada de Deus. Ela usa droga, ela pecou. Aí ela dobra o joelho e se arrepende de ter usado droga. Porém, no outro dia ela volta a usar droga. E dobra os joelhos novamente e se arrepende de usar droga. Chega um momento que não adianta mais dobrar os joelhos. Porque ela está fazendo aquilo constantemente, a todo instante, a todo tempo. E isso se transformou de pecado em iniquidade. Ela passou a cometer uma iniquidade. A mesma coisa é a prostituição. E com tantas outras coisas que o homem faz por sobre a face da terra. Pecados e iniquidades. E a Bíblia Sagrada aqui claramente diz no versículo de número 1, o salmista escrevendo, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Quando ele fala das profundezas, ele fala dos últimos degraus da decadência humana. Quando ele fala das profundezas, ele faz do abismo, daquele lugar mais escuro, daquele lugar mais perdido, o lugar aonde ele levanta o clamor. Há muitas pessoas que se perderam no seu pecado, na sua iniquidade. Há muitas pessoas que cometem o pecado desvairadamente, cometem o pecado de uma forma sem pensar, estão acostumadas com ele e praticam ele. Não querem abandonar, porque isso é algo que elas têm como estimação. Elas fazem isso, estão acostumadas com isso, e aí dizem, o Senhor não vai me condenar por este pecadinho, que já é uma iniquidade, e que está corroendo a alma da pessoa, impedindo ela de ser feliz, impedindo ela de receber o impacto do Espírito Santo, impedindo ela de ser aquela pessoa abençoada que Deus quer fazer dela. E a Bíblia diz assim, o salmista falando,
estou aqui debaixo, estou no fundo do poço, estou com minha vida destruída, minha vida, minhas vestes estão manchadas de vermelho e escarlate, já não existe mais lugar para tanta abominação, já não existe mais lugar para tanta idolatria, tantas coisas erradas que eu tenho feito, mas nesta profundeza, neste abismo, neste lugar de sofrimento, eu ainda tenho forças para levantar a minha voz, e para pedir perdão, e para clamar ao Senhor. É isso que Deus quer, que nós reconheçamos a nossa condição humana, que nós entendamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, que nós saibamos a nossa posição diante de Deus. Ele quer que nós venhamos a reconhecer a verdade, a existência da nossa vida, para que nós possamos então, ainda que estando no último degrau, ainda que estando na última situação, ainda que estando no último patamar, possamos levantar a nossa voz num brado de vitória e clamar pelo nosso Deus, para que Ele possa responder a nossa súplica, para que Ele possa abençoar a nossa vida. O versículo de número 2 diz: Senhor, escuta minha voz, sejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Suplicando, muitas vezes uma súplica não é uma oração, uma súplica é simplesmente um gemido da alma. Me ajuda, meu Deus. Não chega a ser uma oração, mas é um gemido da alma. É um pedido de socorro, é um pedido de misericórdia, é um pedido de que Deus estenda as suas mãos. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Deus, Ele não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que Ele não possa estender a seu favor e te socorrer. Deus, Ele está presente aqui nesse lugar, Ele veio juntamente conosco, Ele permitiu a nossa prova, Ele permitiu que os nossos corações fossem peneirados nesta noite. Ele conhece os nossos pensamentos, e eu vejo sua beleza física, mas Ele vê dentro de você, Ele vê dentro do seu coração, Ele vê a necessidade da sua alma, Ele vê aquilo que você precisa receber, e Ele está aqui nesta noite, pronto para ouvir a tua súplica, a tua oração, a tua voz, desde que ela saia com um sentimento de arrependimento de dentro de você. Esse sentimento de arrependimento é necessário brotar dentro de cada vida. Esse sentimento de confissão do pecado e da culpa deve brotar dentro de cada vida. A Bíblia diz claramente, o versículo de número 3: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejais temido. Então, se Deus for olhar para a minha vida e for observar aquilo que eu pratiquei de errado, for pontuar item por item, como muitas vezes eu faço com pessoas, porque quando eu, com meus olhares humanos, começo a tecer o perfil de alguém, muitas vezes o meu olhar humano faz com que eu venha julgar esta pessoa de uma forma errada, de uma maneira incompreensível, e eu olho para aquela pessoa e entendo que há algum momento da vida dela, ela fez algo em desacordo com a palavra de Deus, e eu teço um juízo, e o meu juízo, aquele juízo é o certo, eu não perdoo, eu não abro meu coração, mas Deus não age desta maneira. A Bíblia diz que Deus não fica observando o pecado de ninguém, Deus observa o coração contrito. A Bíblia fala que um coração quebrantado, Deus não resistirá. Com Deus está o perdão, para que Ele seja temido. Com Deus está o perdão, para que nós saibamos que temos salvação. Há muitas pessoas que dizem: eu vou descer as águas batismais e vou sepultar o velho homem. Ele desce as águas batismais, sepulta o velho homem, sai das águas batismais, e o primeiro mês ele está forte, o segundo mês ele está forte, mas as tentações, o mundo, as privações, as lutas, as tempestades vêm sobre a sua vida, e aquele homem acaba praticando um pecado. Pronto, está condenado novamente? Não! Nós temos um advogado que nos defende diante de Deus. Existem duas vozes que trabalham no pensamento humano.
Uma voz é a voz do inimigo dizendo: você é culpado, você é culpado, você é culpado. Olha, você pecou, você errou. Essa voz é maligna, essa voz é de Satanás. Satanás é o acusador, é ele que te acusa de dia e de noite, o tempo todo, a todo instante, a toda hora. Mas existe outra voz falando no teu coração: meu filho não precisa agir assim. Eu paguei um grande preço, eu entreguei o meu filho amado para que na cruz do Calvário ele fosse crucificado por amor de você, pecador. Oh, glórias a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a salvação não vem por vossas atitudes, não. Porque as nossas atitudes, é óbvio que fugimos do pecado, é óbvio que tentamos levar uma vida cada vez mais santa, praticando atos de santificação, claro, nos esforçamos para isso, mas somos conhecedores do bem e do mal, carregamos sobre os nossos ombros o pecado adâmico, levamos sobre a nossa vida a culpa do pecado no Éden, estamos vivendo num mundo pecaminoso e todos os dias, inevitavelmente, pecamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está olhando o nosso coração. E se Deus observar as nossas iniquidades, se Deus observar os nossos erros, se Deus ficar apontando como Satanás faz, todas as coisas que nós praticamos de errado, nós nunca teríamos salvação. Mas Deus não observa tais coisas. Deus nos abre uma porta. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus amou. Olhe bem, Deus amou. Quem? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro e amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos então que Deus vem e Ele reconstrói este mundo, Ele molda o paraíso. Adão e Eva pecam, cometem o pecado adâmico, saem, aí Noé, ele é separado, acontece o dilúvio e mais uma vez a terra começa a existir, o ser humano continua pecando. Em determinado momento Deus separa um povo, Abraão, e a Bíblia Sagrada diz que Deus é com o povo hebreu, Israel, e em determinado momento Deus olha para o homem, olha para a terra e diz: não existe um justo sequer. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, senhoras e senhores que me ouvem nesta noite, todos pecaram. Eu pequei, a pastora Cida pecou, os irmãos que aqui estão cometeram pecados. Somos todos iguais aos olhos de Deus. A única diferença é se nós recebemos sobre nossa vida o amor de Deus ou se nós rejeitamos da nossa vida o amor de Deus. Essa é a diferença. Porque se Deus amou e entregou o seu Filho, Ele fez o seu melhor. Eu sou pai de muitos filhos, tenho muitos filhos e amo a cada um deles. Se porventura o bandido marginal estivesse com um revólver na mão e fosse disparar em qualquer um dos meus filhos, eu me colocaria na frente e não permitiria, não aceitaria, tentaria salvar o meu filho. O filho faz parte do coração do pai e da mãe. O filho, ele é algo que é um amor que nós temos inimaginável. E a Bíblia Sagrada, falando de forma representativa o amor de Deus, diz que Ele, sendo Pai, deu o Filho. Ou seja, Ele entregou aquilo que de melhor Ele possuía, Ele entregou a sua maior oferta, Ele entregou aquilo que mais precioso para Ele era, para que nós possamos entender o seu imensurável amor. Ele pegou aquilo que tinha de mais precioso e entregou ao vitupério. Ele pegou aquilo que ele tinha de mais valioso, a joia mais preciosa, e entregou para ser escarnecido, entregou para que fosse cuspido, açoitado, crucificado. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz não era dele, aquela cruz poderia ser de Barrabás, aquela cruz com toda certeza era a minha cruz, aquela cruz com toda certeza era de cada um daqueles que estão aqui. Mas ele veio ao mundo para levar
levar a minha e a sua cruz, para que fôssemos lavados por esse sangue. E a Bíblia então, a partir do momento que Deus ama o mundo e entrega o seu Filho, ela abre um precedente. Todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele acreditar será salvo. E se com tua boca confessares que Cristo Jesus é o Senhor, e no teu coração acreditares, serás salvo. A Bíblia diz que você é salvo pela fé e não pelas obras. Você é salvo pela fé por crer nisso, crer no sacrifício do Filho de Deus, e não pelas obras. As obras são simplesmente a consequência das atitudes de quem tem fé em Cristo Jesus, que procura imitá-lo, que procura fazer a sua vontade, que procura ser como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a palavra. Várias traduções diferentes, verbo, palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ela e sem ela nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. E a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo, veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então você é um príncipe, herdeiro da salvação. Você é um príncipe, filho do rei. Você que aceitou a salvação em Cristo Jesus, que recebeu o sacrifício de Cristo Jesus, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você é uma pessoa que passa a ter parte no maior tesouro já colocado por sobre a face da terra. Meus amados, eu quero vos dizer que o principal motivo de estarmos aqui nesta noite não é o de recebermos a cura divina, não é o de ficarmos enriquecidos pelas benesses que Deus tem a nos dar, não é o de vermos isso ou aquilo acontecer como show de milagres que temos que ver e viver da igreja. Todas estas coisas Ele faz para mostrar que Ele está presente, mas eu vos afirmo uma coisa, categoricamente, sem medo de errar: o principal motivo para estarmos aqui é termos comunhão com Deus. E essa comunhão nos dá uma herança sobrenatural, que nos levará aos tabernáculos eternos de Deus. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Vocês que aqui compareceram nesta noite já não são mais filhos das trevas, assim como eu já não sou mais filho das trevas. Eu sou filho da luz, porque a luz resplandeceu na minha vida. As trevas não quiseram conhecê-la, mas eu reconheço a verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem. Essa luz é Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo vem e Ele desce sobre Maria, ela engravida. Maria dá à luz, ainda virgem, a seu filho chamado Jesus. Jesus cresce, aos 12 anos ele está palestrando entre os doutores da lei. E os doutores da lei, os fariseus, ficam admirados com a sabedoria daquele menino. Porque um menino de 12 anos, falando para os grandes da sinagoga, é algo fantástico, extraordinário. E ele cresce, aos 30 anos ele vai ao deserto, ao Rio Jordão, é batizado por João Batista. Depois do batismo que João Batista faz nele, ele recebe o Espírito Santo e vai para o deserto passar luta. No deserto ele humilha Satanás, ele vence a batalha. E quando ele vence a batalha, ele começa a juntar os seus discípulos para o seguirem. Ele cura doentes, ele liberta os endemoniados, ele cura os leprosos, ele cura as pessoas feridas, ele recebe aqueles que são colocados de lado, ele recebe aqueles que são abandonados, rejeitados pela sociedade, ele abraça os leprosos, ele recebe as mulheres com fluxo de sangue, sendo que elas eram consideradas imundas, ele recebe os rejeitados. Sim, ele veio para os rejeitados. Eu quero vos dizer, se existe algum santarrão aqui nesta noite, esse lugar não é o seu lugar. Deus está procurando os doentes,
doentes, os enfermos. Deus está procurando os pecadores. Ele veio para os pecadores, Ele veio para aqueles que estão enfermos. Aos perfeitos, sinto muito, mas não foi para estes que o Senhor Jesus se manifestou. Entenda isso. Só com sangue teríamos perdão. Só se alguém pagasse preço de sangue para obtermos perdão. Só se alguém levasse o pecado no nosso lugar. É mais ou menos assim, presta atenção. Olhem para mim, por favor. Mais ou menos assim. O homem peca no jardim do Éden. Quando ele peca juntamente com a sua mulher, ele é expulso. Quando ele é expulso do jardim do Éden, o Senhor amaldiçoa a terra. Amaldiçoa a serpente, a mulher, o homem e a terra. Ele olha para o homem e diz assim: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida, e a terra produzirá espinhos e abrolhos. Prestem atenção, não sou eu que digo, a Bíblia fala: a terra produzirá espinhos. Então espinhos não existiam até aquele momento. Espinhos começaram a existir a partir do momento em que o homem pecou. Espinho é maldição do pecado. Espinho é maldição originada pelo pecado original, lá no início da criação humana. E eu comecei a vasculhar a Bíblia Sagrada. Ele nascerá de uma virgem, Isaías. Ele vai nascer em Belém, Jeremias. E comecei a ir para lá, para cá, para lá e para cá, e tudo falava de Jesus. Mas aquela coroa de espinhos significava o quê? Que ele era rei? Não! Em hipótese alguma! Aquela coroa de espinhos não significava que ele era rei. Veja bem, todas as vezes que cometemos um pecado, hoje recebi um telefonema de uma mulher de muito longe daqui, que dizia: eu pequei, o que eu devo fazer? Eu digo: confesse e deixa, e o Senhor será misericordioso contigo. Mas eu estou sofrendo tanto, isso está me amargurando, porque o pecado é assim. O pecado faz com que nós tenhamos dores. Cada pecado praticado é um espinho que nós fazemos crescer no nosso coração. Cada pecado praticado é um espinho que nós fazemos crescer na nossa alma. Cada palavra torpe, maligna, cada julgamento, cada juízo, cada maldição lançada, cada pecado cometido é um espinho que nós fazemos brotar na nossa vida. Então, para sermos perdoados por Deus, para que toda maldição saia das nossas costas, para que Ele possa cumprir com o seu objetivo, nós temos que pegar esses espinhos, espinhos que nós criamos, e tecer a coroa. Compreendam isso. Estou tecendo a coroa de espinhos que eu criei com os meus pecados. Entendam isso. Tecer a coroa de espinhos, e depois pegar a coroa de espinhos e colocar sobre ele. Isaías profetizou dizendo: verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as nossas enfermidades. Eu entendo que essas enfermidades podem ser físicas, mas entendo também que essas enfermidades são enfermidades espirituais que nos fazem sofrer, enfermidades que nos fazem padecer, enfermidades que nos deixam angustiados, enfermidades que trazem aflição à nossa alma, enfermidades que fazem com que nós tenhamos cicatrizes emocionais na nossa vida, que façam que nós percamos a salvação diante de Deus. Se você não colocar esta coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, você não pode ter salvação. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para levar toda a maldição sobre ele. Você quer sair leve daqui nesta noite? Então você coloca a coroa de espinhos sobre Jesus e diz: Senhor, eu sei que Deus me amou e entregou o Senhor. Eu estou colocando a minha coroa de espinhos, todos os espinhos praticados pelos meus pecados, sobre a tua cabeça, para que leve, Senhor. Teve um momento na cruz que parecia que Deus estava de costas. Compreendam isso. Sabe por quê que Deus não respondia à oração de Jesus? Jesus olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que ele iria fazer isso? Por que Deus ia desamparar o seu filho? Porque Deus não tem comunhão com o pecado.
Naquele momento, o pecado de todos nós estava sobre Cristo. Deus não podia ter comunhão com Cristo, porque o nosso pecado estava sobre Ele. Era a nossa culpa, a nossa maldição, a nossa iniquidade, aquilo que nós praticamos, que estava depositado sobre Ele. Compreendam e entendam isso. Entendam que Jesus Cristo, Ele veio para perdoar os nossos pecados. E nós precisamos aceitar isso como a evidência de um remédio santo para as nossas vidas. Não existe outra forma de obtermos o perdão senão pelo sacrifício do nosso amado Senhor Jesus. Não existe outra forma de termos paz senão pelo sacrifício amado de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Não existe outra forma de sermos felizes, de não estarmos atormentados com os demônios que afligem a nossa vida, se não formos sarados pelo sangue derramado naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Abram, por favor, em Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 26. Glórias a Deus, graças a Deus. Eu prometo não me prolongar essa noite, amados. Todavia, não levarei para casa uma só palavra que o Espírito Santo coloca na minha boca. Louvado seja o santo nome do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Pão é feito de trigo. O trigo, para virar pão, ele passa pelo moinho, pela moenda, ele é moído. Existe todo um trabalho de produção do trigo, para que ele se transforme em trigo, para que ele possa virar pão. E ele ainda vai para o forno, a alta temperatura, para virar pão. Quando Jesus pega o pão, ele diz simbolicamente que ele vai ser moído, que ele vai ser completamente moído e que vai passar pelo forno e que vai sofrer de todas as maneiras e que o seu corpo será partido. Estamos reunidos aqui nesta noite para lembrar o imensurável amor de Deus sobre nossas vidas. Estamos aqui nesta noite para saber que este corpo moído por amor de cada um de nós, é um alimento que nos substancia, que nos traz vitamina, que nos dá força para prosseguirmos na caminhada, vencendo, triunfando e glorificando o nome do Senhor. Sem este alimento, que é o corpo de Cristo, nós não temos vida. Sem este alimento, que é o pão vivo que desceu do céu, nós estamos perdidos neste mundo de demônios, neste mundo de aflições, neste mundo de dores, neste mundo de horrores que nós vivemos. Cheio de violência, cheio de enfermidades, cheio de guerras, cheio de catástrofes climáticas, cheio de roubalheira, cheio de coisas horríveis. Sem este pão que se chama Jesus, nós não temos vida. E a Bíblia diz, prosseguindo: e tomando o cálice, versículo 27, e tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Olhem para cá. Quando Jesus diz: este é o sangue do Novo Testamento, é porque o Antigo Testamento caducou, terminou. Não que não temos referências com os profetas, temos sim, eles servem de referência. Não que nós tenhamos mudado alguma coisa, não, mas ele veio a esse mundo para cumprir a lei. E quando ele vence na cruz do Calvário, ele cumpre a lei e ele estabelece um novo sacerdócio. A partir desse momento, o sacerdócio levítico que estava sobre a vida dos levitas, ele acaba e inicia um novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque.
Vejam bem, senhoras e senhores, este é o Novo Testamento. Esta é a nova aliança entre Deus e os homens. Agora não precisa mais o sacerdote entrar por meio do véu amarrado e ir lá atrás para buscar a tua salvação. O véu se rasga e aberto está o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Enaltecido seja Deus aqui nesta noite. Obrigado pela sua presença, Senhor. Veja bem, meus amados, o cálice do Novo Testamento é o sangue de Jesus. Ah, pastor, mas o Novo Testamento não começa em Mateus, ali no capítulo 1? Não, o Novo Testamento começa quando ele sobe ao céu e ordena aos discípulos, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A questão da divisão dos livros da Bíblia não tem nada a ver com o sacerdócio instituído por Jesus. Ele veio para mudar a situação. Antigamente só judeu se salvava, agora a salvação se estende a todos nós. Aleluia! A todos nós. Agora não existe um único povo eleito. Eleitos são aqueles que recebem este sacrifício sobre a sua vida. Sim, somos filhos de Deus por adoção, por intermédio de Cristo, mas somos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui o novo sacerdócio, o novo e vivo caminho está aqui diante da nossa face. Existe perdão para as suas iniquidades. E ainda que estejamos nas profundezas descritas no Salmo de número 130, nós clamamos ao Senhor e Ele ouve a nossa voz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos sara, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Não existe mais homicida, matricida, latrocida, parricida. Não existe mais ladrão, bandido, malfeitor. Não existe mais prostituta, homossexual. Não existe mais nada que se venha a Cristo com o coração quebrantado, dobre os seus joelhos amargurado e peça perdão, que não encontre perdão. O amor de Deus, ele se emana por toda a face da terra. Ele só busca pessoas que estejam com o seu coração aberto e receptivo para ouvir esta palavra e confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Vamos lá em Coríntios. Ai, glória a Deus, aleluia. O capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar no meio de uma igreja pentecostal, amados. Aliás, o capítulo é o capítulo de número... É o livro de 2 Coríntios. Fui no livro errado, amados. 2 Coríntios, o capítulo de número 11. Eu ouvi um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo é o capítulo de número 12. E o versículo é o versículo de número 9. Paulo vem e ele reclama, ele fala, ele diz que não adianta, ele tem um espinho na carne, ele precisa tirar esse espinho na carne. Aí o Senhor responde a ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Compreendam isso. Você não precisa ser forte, você não precisa ser rico, você não precisa ser um homem culto, cheio dos conhecimentos humanos. Você pode ter suas dificuldades, as suas limitações, mas a graça de Deus te basta para pôr um final em toda a fatalidade ruim que está acontecendo na tua vida. Não tenhas medo de enfrentar as tribulações, nem medo de enfrentar as perseguições. Muitas são as pedras que lançam no caminho, muitas são as armadilhas e ciladas colocadas diante daquele que teme a Deus. Mas a graça do Senhor Jesus te basta para você vencer, para você triunfar, para você ganhar esta guerra. E nesta noite,
Aprove ao Senhor nos fazer relembrar de todo este sacrifício, de todo este grande amor. E nós estamos diante de uma mesa farta. E nós temos aqui os dois símbolos da crucificação. Nós temos o pão, que simboliza o corpo. E nós temos o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. E alguém dirá no seu coração: mas estou cheio de pecados. A Bíblia Sagrada diz claramente que aquele que está em pecado não pode comer essa ceia, não pode beber esse sangue. Está escrito: analise-se o homem a si mesmo, depois come desse pão e beba desse cálice, porque todo aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porém, a interpretação de determinados pastores é completamente errada. Senhores, se anunciamos aqui nesta noite que ele veio para os pecadores e para os doentes, é porque são estes que participam desta ceia. Então analise-se o homem a si mesmo. Sim, analise-se. Veja onde está errando, veja onde está pecando, veja onde você deve parar de pecar e faça uma oração de conserto com Deus e diga: Pai, a partir de agora a minha vida é diferente, a minha vida é modificada, a minha vida é transformada, eu passo a ser uma nova criatura, lavada, remida pelo poder desse sangue, e eu vou participar desta santa ceia, porque eu sei que esse pão é alimento para a minha vida, e esse pão vai me dar força, esse vinho vai me dar força para mim poder prosseguir na caminhada e seguir triunfante, vencendo e glorificando o nome do Senhor. Estes versículos não são para a tua acusação, mas sim para a tua reflexão. Compreenda isso. Você precisa refletir nessa noite. Você precisa refletir nesta noite o que você tem feito da sua vida. Se porventura são pecados, que você vai abandoná-los, ou se são iniquidades, que você vai abandoná-las também. Você precisa entender isso, porque Deus não observa nem os teus pecados, segundo o Salmo 130, nem as suas iniquidades. E ainda que você esteja no último degrau da decadência humana, se você clamar a Ele, Ele te ouvirá. E Ele já fez o pacto de amor com você. Ele te amou e mandou o seu Filho, que já venceu a morte na cruz do Calvário, está vivo e ressurreto ao lado do Pai. E nós aqui estamos para professar que somos seus discípulos, para requerer o sacrifício, para tomar posse da nossa cura, para pegar a nossa coroa de espinhos e colocar sobre a sua cabeça e dizer: leva os meus pecados, Senhor. Leva os meus pecados, Senhor. Diga: leva os meus pecados, Senhor. Fale: leva os meus pecados, Senhor. Leve meus pecados, Senhor. Diga: leve meus pecados, Senhor. Eu deposito sobre sua vida os meus pecados. Não importam quais sejam eles, se você confessar de coração aberto agora, se você abandonar, se você deixar, não interessa o que você praticou, Ele te perdoa. Aleluia. Eu creio em Jesus. Mas se você não quiser se apartar desse pecado, se você quiser permanecer com ele, você está expondo o corpo de Cristo ao vitupério. Já não tem mais por que ele ser crucificado. Não existe mais razão para crucificá-lo e nem para ele levar. Porque se for para sair daqui e voltar à prática das mesmas coisas, fazer aquilo que não devemos fazer, criar novos espinhos para toda semana, todo mês, conforme o costume da congregação, estarmos colocando sobre a cabeça dele uma nova coroa de espinhos, então você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Então você ainda não aceitou ele de coração aberto. Você precisa deixar esse pecado. Eu não vim aqui contar uma história bonita. Eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito e daquilo que eu confio muito, naquilo que eu tenho aplicado à minha vida há muitos e muitos anos. Eu creio que esse corpo descerá sim à sepultura.
mas que Ele me chamará da sepultura, e dali eu levantarei, e terei um novo corpo, um corpo cheio de glória, e existirei eternamente e viverei para sempre na presença do Senhor nosso Deus. É nisso que eu acredito, é isso que eu tenho crido, é nisso que eu confio, e é por isso que eu prego o Evangelho. Tão somente o Evangelho, nada mais do que o Evangelho, as boas novas do amor de Deus, que nos resgatou, que nos comprou. Você quer ter vida eterna? Se você quer ter vida eterna, você precisa ter comunhão com Cristo Jesus. Você precisa participar dessa ceia. Você precisa se alimentar desse pão e beber esse vinho. Você precisa participar deste corpo e beber deste sangue. Sim, obviamente que isso não se materializa, mas quando eu falo beber deste sangue e participar desse corpo, não é o pão e o vinho, é Cristo representado pelo pão e o vinho que aqui estão nesta noite. Fiquem em pé. Soltem a Bíblia sobre a cadeira. Coloque as mãos sobre o seu coração nesta hora. Feche os olhos. Aquele que sabe de todas as coisas está presente aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus. Aquele que te conhece desde quando você estava no ventre de sua mãe, Ele está aqui nesse lugar. Aquele que conhece todas as coisas que você pratica, que eu não imagino. Aquele que conhece o interior de cada um, Ele está aqui nesse lugar. Pastora Cida pode não conhecer, Pastor Evandro pode não saber, demais obreiros e obreiras desta casa nem imaginar. Mas aquele que vê todas as coisas e tem cuidado de você, trouxe você a esse lugar para que você ouvisse esta palavra. E para que sobre sua vida fosse anunciado o Evangelho da salvação. E nesta noite, o profeta do Senhor trouxe a palavra de Deus que foi ao encontro ao âmago da tua alma. E o Espírito Santo está dizendo: analisa-se, meu filho. Busca no teu interior os vestígios do pecado praticado. Busca dentro de você aquilo que você precisa fazer para mudar. Busca na tua vida as concupiscências que você deve abandonar. Comece a avaliar o seu ser, o seu eu, porque só eu e você conhecemos tais coisas. E eu quero ouvir a tua voz, confessando-me o teu pecado. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a tua voz, renunciando este pecado, esta iniquidade. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a tua voz, confessando que tu aceitas o amor de Deus, que tu aceitas o sacrifício de Cristo, e que tu pegas a coroa de espinho formulada pelos teus pecados e colocas sobre a cabeça dele, dizendo: leva, Senhor, a minha culpa. Eu quero ver teu coração crendo que o perdão está sendo derramado agora. Assim diz o Espírito de Deus, para que sejais puro, modificado, transformado, e para que saias desta casa de oração mais branco do que a neve. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, Glória a Deus. em nome de Jesus, teu Filho amado, nos colocamos diante de Ti, pecadores que somos, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, e das profundezas, Senhor, clamamos o nome de Jesus, e anunciamos para o mundo inteiro ouvir, que cremos no Teu infinito amor, que cremos na Tua compaixão e graça, que confiamos, Senhor, de uma forma extraordinária naquilo que nos prometeste, Pai. Sim, meu Senhor amado, confiamos em Ti, Te adoramos, Te enaltecemos, Te glorificamos e Te pedimos, Senhor, que nesta hora
o Senhor receba, meu Deus, a nossa culpa. O Senhor receba sobre sua cabeça, sobre si, Senhor, os nossos pecados. E te coroamos, meu Cristo vivo, com a nossa culpa, com os espinhos gerados pela nossa natureza humana. E te pedimos, Senhor amado, que o Senhor nos lave e venha nos redimir do pecado, venha nos purificar, venha nos transformar, venha fazer com que nossas vidas estejam, Senhor, completamente adornadas pelo poder e pelos frutos do Teu Espírito. Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, os obreiros vão passar com o pão e o vinho. Pegue o pão e o cálice. Amém? Vamos participar juntos da ceia do Senhor. Pode distribuir, amados irmãos. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Em espírito de oração, amados. Você que pega o pão, você que pega o cálice. Você está pegando nas tuas mãos fragmentos do corpo e do sangue derramado naquela cruz. Isso é para a vida eterna, irmãos. Isso é para a purificação da alma. Isso é para lavar de todo o pecado. É para retirar toda a cicatriz de amargura. Jahabia candaraba soriande candaramanaya. Oriande vasemeri clamarasei deribiande omeni candarabas. Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja agora. Começa a limpar, meu Deus. Começa a promover o milagre, meu Senhor. Senhor, nós cremos na virtude e no poder. Nós cremos na misericórdia, Senhor. Nós cremos na Tua graça, meu Pai. Aleluia. 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 Oh, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue o cálice, você que pegou o pão, pegue o cálice. Hoje é dia de dizer não ao pecado e dizer sim ao Senhor. Hoje é dia de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e sermos renovados, sairmos daqui alimentados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Urabacandaramaya. Oriande cantaramas. Aleluia. Se você não é batizado nas águas, mas você quer participar da Santa Ceia, pode participar. Se você é criança, mas você quer participar da Santa Ceia, pode participar. Porque Ele disse, deixai vir a mim os pequeninos. Aleluia. Porque dos tais é o reino dos céus. Tem alguém que quer participar e não pegou? Levante sua mão, vou pedir para o obreiro voltar aí. Levante o pão para o céu. Paulo disse, o que recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e entregou aos seus discípulos, dizendo, comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Participe do corpo do Senhor. Do mesmo modo, depois de cear, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens, para a redenção dos pecados. O cálice, você vai olhar para o seu irmão, e vai trocar o cálice com o cálice do seu irmão, dizendo, foi por você também. Faça isso, e depois participe do cálice do Senhor. Participe do cálice do Senhor. Foi por você também.
Pode participar, meus amados, participe do cálice do Senhor. Seja limpo, seja sarado, seja curado, seja abençoado, seja liberto. Envergonhe os principados que se levantaram contra ti. Vença. Que esta semana seja uma semana de vitória. Que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos. Que esta semana seja uma semana que o inimigo venha ficar envergonhado com as suas atitudes. Que esta semana você possa iluminar todos aqueles que estão nas trevas. Que esta semana você se levante como atalaia de Deus para ministrar sobre a vida de muitos oprimidos, abatidos, infelizes, que estão caídos à beira do caminho. Que este alimento dado por Deus aqui nesta noite, ele venha te fortalecer, mudar a sua vida. Soberano e eterno, Criador de todas as coisas, graças te damos por teu amor, Senhor. Graças te damos pela vida que o Senhor nos traz esta noite, esta vida eterna que foi aberta pelo teu Filho amado, que abriu estes portais de eternidade para que pudéssemos adentrar. Pai querido, obrigado pelo sacrifício da cruz, obrigado pelo imensurável amor, obrigado, Senhor, pela vitória, a vitória derramada, Pai. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, Senhor, abençoe a cada homem, a cada mulher, que haja cura, que haja transformação, que haja livramentos, que haja perdão, Senhor, e que a tua mão, meu Deus, venha ao encontro dos aflitos e que eles possam contar o testemunho de vitória a partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém